Você gosta de bolo de cenoura? Nesse vídeo eu vou jogar bem a real para você que, assim como eu, convive com diabetes. E responder, diabético pode comer bolo de cenoura? Então fica comigo até o final desse vídeo, vou trazer algumas respostas que vão te ajudar a lidar no seu dia a dia com o diabetes e respondendo aí, pode ou não pode comer bolo de cenoura? Se inscreva no canal, aperte o sininho, dá o seu joinha, vem comigo. Eu sou o Tom Bueno, um diabético. Diabético. Eu sou da roça, gente. Na verdade, eu nasci em Campinas, é interior de São Paulo, apesar de ser uma cidade grande, mas é interior. Eu morava na área rural e eu sempre amei comer bolo de laranja, bolo de cenoura. Isso sempre fez parte da minha rotina quando eu era pequeno. Me lembra um pouquinho casa de avó, sabe? E eu acho que alimento é isso, tem uma memória afetiva muito grande. E quando eu olho para um bolo de cenoura, eu lembro da casa da minha avó, dos cafés que a gente fazia lá na casa dela. E muita gente me pergunta, e aí, eu tenho diabetes, pode ou não pode comer? Vou trazer a resposta, mas claro que eu quero te convidar para acessar o portal Um Diabético, tá? www.umdiabetico.com.br. Tem notícias, informações, conteúdos. A gente está com uma equipe muito dedicada para levar a informação a quem precisa, então acesse lá. Vou deixar na descrição do vídeo, aí depois que você assistir esse vídeo todo, aí você clica na descrição e vai lá para o portal, dá uma visitada. Tem um programa de educação em diabetes também, com mais de 15 horas gratuitas para você aprender sobre diabetes, e a gente fala dos 5 pilares importantes. É o beabá do diabetes, de graça. Tem muita gente vendendo por aí, o que eu quero é te permitir acesso à informação, porque informação é remédio. Acesse Portal Um Diabético. Vamos falar então sobre o bolo de cenoura. Pode ou não pode comer? A gente tem que lembrar que bolo de cenoura e tem farinha. E aí a gente tem que lembrar também que tem carboidrato. E quanto tem de carboidrato num bolo de cenoura? Eu não vou falar do bolo inteiro, porque ninguém come um bolo sozinho, né? Eu vou falar de uma fatia média. Uma fatia média tem em torno de 30 gramas de carboidrato. Isso é equivalente a quase um pãozinho francês, tá? Mas isso quando a gente está falando do bolo puro, né? Aquele bolo que vai cenoura, vai farinha, vai leite, vai óleo, né, uma quantidade, vai também o fermento em pó. E aí a gente tem que lembrar que quando a gente come um bolo que tem um índice glicêmico alto por conta da farinha e também da cenoura, a gente tem que fazer uma associação. E a Carol Neto, nutricionista, lembrou bem, principalmente para quem tem diabetes tipo 2, tá? Aí quando for comer o bolo de cenoura, não esse aqui que tem chocolate, que eu já vou explicar para vocês, mas o bolo puro, fazer uma associação. De que forma você vai consumir esse bolo? Com leite, porque aí tem uma proteína que dá uma segurada. Eu sei que em alguns lugares do país tem gente que passa manteiga no bolo, né? Mas isso não é tão comum. Para quem passa manteiga, tem essa gordura que vai dar uma freada. É como se fosse um freio para a glicose não subir de uma só vez, né? Então, para você que quer consumir um bolo puro, é bom fazer uma combinação aí com leite. Eu sei que também tem gente que gosta de tomar com café, mas colocar uma proteína vai ajudar aí a frear essa subida da glicose. E para quem toma insulina, fazer a aplicação da insulina antes de fazer a refeição. Se tem uma insulina ultra rápida, que tem que aplicar 5 minutos antes, aplica 5 minutos antes. Se for aquelas rápidas, que tem que ser meia hora, 20 minutos antes, aplicar no tempo correto, porque isso também faz muita diferença. Quando a gente fala do bolo com chocolate, aí a história muda, porque a gente está lembrando que tem muita gordura por conta do chocolate, a gente tem o cacau, né, e tem manteiga também. O ingrediente aqui vai fazer toda a diferença e aí você vai ter que tomar um pouco mais de cuidado, monitorar antes de comer e fazer a aplicação de insulina também antes e monitorar 2 horas depois para saber se essa gordura não vai segurar demais, né, a subida da glicose e aí retardar para 4, 5 horas, porque aí a pessoa acha que está tudo bem, depois de 2 horas, 4, 5 horas depois a glicose dá um pico e você nem percebe porque você acabou consumindo gordura. Então é lembrar da quantidade também, né? Não exagerar, porque isso também faz a diferença. Então respondendo, diabético pode comer bolo de cenoura, a não ser que a pessoa tenha alguma outra restrição. Por exemplo, pessoas que têm doença celíaca, né? Algumas pessoas com diabetes tipo 1 têm doença celíaca, então tomar cuidado aí, porque tem glúten e aí a gente tem que evitar o glúten. E monitorar a glicemia antes e depois, tomar as medicações no horário certo e não deixar de fazer atividade física. Sabendo disso, com equilíbrio, o bolo de cenoura
tá liberado. Ó, deixa eu chamar a atenção para um ponto importante, tá? Ó, seguinte, quando eu falo em gordura, eu até dei o exemplo que algumas pessoas passam manteiga em algumas regiões do país, é uma quantidade muito pequenininha de manteiga, funciona como um freio. Quando você coloca um volume maior de manteiga num carboidrato, você freia muito e retarda a subida dessa glicose, né? E parte dessa gordura também vai se transformar em glicose. Só para vocês terem uma ideia, ó, eu estou mostrando um bolo de cenoura que quase metade é de chocolate aqui, ó, de uma espécie de brigadeiro, né? Então, ou seja, a história toda muda quando você come só o bolo e quando você come o bolo com chocolate. Então, quando tem muito chocolate, você tem que fazer uma conta diferente e lembrar que essa glicose vai subir de uma forma tardia. E quando a Carol diz que é importante fazer uma combinação, né, para que essa glicose não suba muito rápido, no caso da proteína, é bebendo leite, porque o leite funciona também como um freio. A proteína, ela não retarda tanto, né, a subida da glicose, mas ela vai freando lentamente e aí é uma combinação perfeita. Lembrando que proteína significa leite, significa queijo, ovo, só para vocês saberem em nível de comparação. E aí, você sabia disso? Gostou dessa informação? Compartilhe aqui. Você gosta de um bolo de cenoura com ou sem chocolate? Eu também quero saber. E vamos juntos levar a informação a quem precisa. Boas glicemias! E podem saborear um bolinho de cenoura, o que eu vou fazer agora, sem chocolate.